Agora eu vou falar para você sobre a capacidade dos dados. Então, eu enxergo o seguinte, a memória do CLP é como se fosse um armário. Pode organizar os itens de acordo com as gavetas. E cada gaveta eu enxergo como um tipo de dado, como um tamanho de dados que vai definir o que nós vamos colocar dentro. A menor gaveta desta cômoda do CLP seria a gaveta do bit. Por que o bit? O bit é a menor partícula do CLP. Se a gente conseguisse dividir a memória dele em partículas, falaremos que o bit seria a menor partícula, ok? Porque não há nada menor que o bit. Por quê? O bit ele assume dois valores, ou 0 ou 1. E o CLP vai trabalhar com bits, com a sequência de bits. E qual é o tipo de dado que nós podemos encaixar dentro do bit? Os dados, as variáveis do tipo bol, as variáveis do tipo booleana. Por que as variáveis do tipo booleana? As variáveis do tipo booleana, ou elas são sempre ligadas ou desligadas. Ela tem dois estados só. Estados bem definidos, 0 ou 1. Mas o tipo dessa variável, por exemplo, booleana, ela só pode assumir o valor 0 ou valor 1. Então, ela entra... Eu posso organizar simplesmente o bol dentro dessas gavetas, as menores gavetas que tem. Então eu posso colocar uma variável do tipo bol em cada gaveta. Já, por exemplo, o tipo de dado byte, o byte ele comporta 8 bits. Então eu poderia simplesmente utilizar 8 variáveis do tipo bol, encaixando dentro dessa gaveta um pouco maior. Está vendo a gaveta um pouco maior? É a gaveta do byte. Eu consigo colocar 8 variáveis booleanas nessa gaveta. Então, eu tenho 8 entradas. As entradas digitais, por exemplo, do CLP, são variáveis do tipo bol, são variáveis do tipo booleana, porque elas têm estado ligado ou estado desligados. Então, quando eu faço a declaração de uma variável do tipo entrada digital, eu estou dizendo para o CLP que eu estou declarando variáveis do tipo bol, booleanas. Elas estão aqui, ó, classificada entre bits. Cada entrada digital ou cada saída digital do CLP é um bit. Então, no meu CLP, que eu possuo 8 entradas e 8 saídas, eu possuo o quê? Eu possuo um byte. Um byte de entradas e um byte de saídas. Por quê? Eu tenho 8 bits. Cada entrada é um bit. Então, eu posso ler as entradas no formato de byte, que eu consigo ler todo o conjunto de entrada ao mesmo tempo, ou posso ler individualmente, no formato de bit. O bit eu vou ler ela no formato booleana, o byte eu estou lendo já, por exemplo, uma variável inteira. Então, ela vai variar em um número finito, por exemplo, de 1 a 127. Um exemplo. E para isso, para você saber, é só você simplesmente colocar 2 elevado a 8, por exemplo. 2 elevado a 8, por que 8? Porque é 8 bits. Então, 2, porque ele assume 2 estados. Então você coloca 2 elevado a 8, você vai conseguir saber, entender qual é o valor total que cabe, né, em decimais dentro dessa gaveta. Já eu tenho uma gaveta um pouco maior, que é a gaveta do tipo Word. A gaveta do tipo Word, ela comporta 2 bytes. Ela é formada por 16 bits. Então o seu range já é muito maior ainda. Isso aqui você não precisa decorar. Você não precisa decorar o valor máximo que ela comporta, tá? Porque você vai pegar uma calculadora e você já descobre. Você precisa entender o conceito dela. Então, eu não decorei, por exemplo. Eu acredito que seja 15.535. O valor que ela comporta, de 0 a 65.355. Eu posso colocar, de repente, esse valor aqui dentro. Já uma double word, ela é composta por 2 words. Então, o valor total de bits são 32. Se eu pegar cada bits aqui, eu consigo colocar 32 bitzinhos aqui dentro. Então eu posso enxergar bit por bit, tem que decompor esse registrador, mas eu posso colocar valores grandes aqui. Então eu coloco valores de milhões, por exemplo. Assim como essa double word, ela suporta ler valores muito pequenos, do tipo real. Então nós vamos ver o tipo da variável. Nós vimos aqui o tamanho das variáveis. O tamanho pode ser em bit, que é a menor partícula, ou pode ser em byte, que é o composto de 8 bits, ou pode ser em word, que é composto de 2 bytes, 16 bits, ou pode ser em double word, que é composto por 32 bits. Agora são variáveis. Então, por exemplo, eu tenho minhas gavetas. Eu tenho a gaveta da double word. Eu tenho a gaveta word. E eu tenho a gaveta aqui, ó, por exemplo, do byte e a gaveta do bit. Então, agora eu consigo colocar o tipo de variável dentro em cada gaveta. Então, por exemplo, eu tenho um tipo variável do tipo bol. Do tipo bol, eu vou colocar onde? Vou abrir uma gaveta desse tamanho aqui da Word e colocar somente ela? Não, é um desperdício de espaço. Eu estou desperdiçando um espaço muito grande aqui. Eu vou abrir uma gaveta menor que eu tenho e colocar essa variável do tipo bol. Agora, se eu tenho uma variável do tipo inteira, por exemplo, uma variável do tipo inteira, que ela vai variar de 100 até 127, por exemplo, eu vou abrir a gaveta maior
para colocar ela? Não, eu vi a gaveta que eu consigo colocar ela completamente, otimizar totalmente o espaço. É assim que você utiliza os espaços da memória do CLP. Por quê? Você começa otimizando, porque você dá range para o espaço vazio. Justamente na hora de fazer a varredura de processamento do CLP, ele vai querer otimizar. Então para ele é mais fácil abrir essa gaveta e verificar se só tem coisa aqui, ou se depois só tem coisa aqui, aqui, do que entrar e tentar ler tudo isso e enxergar um monte de 0, 0, 0 para depois enxergar isso aqui de valor numérico. Então, essa aqui é justamente para você entender, para você poder também otimizar os seus sistemas e utilizar a variável correta.